Na Bíblia, há vários versículos que nos falam quem Deus é e como Ele age. Algumas pessoas dizem que não tem como conhecer a Deus. Porém, tem sim. Em Sua palavra, Deus deixou o suficiente para termos uma compreensão de quem Ele é, para que possamos ter um relacionamento com Ele. A Bíblia diz que existem duas maneiras de ter conhecimento de Deus. A primeira maneira é pela criação, pelas coisas que existem. E essa maneira é chamada de revelação geral. E a outra forma de ter conhecimento do Senhor é a revelação especial. Ou seja, na Bíblia, na sua santa palavra, Deus revela seus planos, sua vontade, seu caráter de forma clara e eficaz. E em Jesus, que é a expressão máxima da revelação de Deus, pois Jesus é o Verbo de Deus encarnado, revelando plenamente a natureza de Deus e trazendo salvação para a humanidade. Na revelação geral, a natureza e a consciência humana apontam para a existência de Deus, mas não é suficiente para a salvação. Já na revelação especial, a Bíblia e Jesus Cristo revela plenamente o caráter e os planos de Deus, dando a salvação aos que creem. E na Bíblia diz que Deus é o Criador de tudo que existe. Deus é imutável, ou seja, não muda. Deus é soberano, poderoso. Ele é o único Deus. Ele é Rei, Ele é Pai, Ele é amor, Ele é santo, justo. Ele é a fonte de toda sabedoria. E em 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Veja, irmãos, Deus é luz e a luz representa a ausência completa de trevas. Ao dizer que Deus é luz, a Bíblia está afirmando que Deus é santo e que a sua santidade é perfeita e que não existe nenhuma mancha ou sombra de pecado em seu caráter. A luz revela e ilumina, e como a luz, Deus revela a verdade e dissipa toda a ignorância. O Senhor é a fonte de todo o conhecimento e sabedoria. A luz traz vida e esperança, e Deus é a fonte de toda vida e esperança. E o que João quer nos dizer aqui é que o Deus a quem servimos e cremos, a quem amamos e pregamos, é um Deus santo, verdadeiro e poderoso, e que em sua presença não pode haver trevas, porque Ele é luz. E no versículo 6, João fala: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, essa verdade tem que nos fazer tremer. Muitos dizem servir a Deus. Muitos saem por aí arrotando santidade. Porém, quando ninguém está vendo, a pessoa é outra coisa. Faz tudo o que um incrédulo faz. Fala besteira, palavrões, é desonesto, falso, mentiroso, gosta de levantar contendas, trai a esposa ou trai o marido, vive entregue aos vícios. Ela diz ser de Deus a todos, porém não anda na luz, e sim nas trevas. E João diz aqui que esse tipo de pessoa é mentirosa, não pratica a verdade. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Não tem como ter comunhão com Deus e andar nas trevas, pois quando se tem um relacionamento, uma comunhão sincera e genuína com Deus, há mudança de atitude, mudança do nosso caráter, mudança de vida. Quem tem comunhão com Deus anda na luz, procura viver uma vida santa, procura ser honesto, fiel, justo em tudo que faz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Devemos ser santos, porque Deus é santo. Sua comunhão com Deus só é verdadeira se em você houver frutos, se em você houve uma mudança, se você passou a amar tudo que agrada a Deus, se você abandonou as obras das trevas e passou a andar na luz e praticar as obras da luz. Quem tem um relacionamento com Deus, o seu desejo passa a ser a querer agradar a Deus. Então, uma pessoa que diz ter comunhão com Deus, ela tem que amar o que Deus ama.
e odiar o que Deus odeia. E ainda no versículo 7 diz que se realmente estamos em comunhão com Deus, também teremos comunhão com os irmãos, pois todos somos filhos de Deus. E como irmãos, devemos amar uns aos outros. Então aqueles que gostam de semear contenda entre irmãos não estão andando na luz, não estão tendo comunhão com Deus. E devemos buscar andar na luz o tempo todo, mesmo que a gente ainda não esteja livre 100% do pecado, porque o velho homem que ainda existe dentro de nós, todos os dias tenta se levantar. E tem dias que ele consegue, por culpa nossa mesmo, quando deixamos de vigiar e confiar em Deus. Se não vigiarmos, se não confiarmos em Deus, vamos acabar pecando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se tem uma coisa que somos, irmãos, é fraco. Todos nós somos falhos. E não existe um homem que possa dizer que nunca pecou. O único que viveu nessa terra sem pecado nenhum foi Jesus. Todos nós somos pecadores. Pecamos. A diferença é que aqueles que estão em Deus odeia pecar. Ele não vive achando que o pecado é algo normal, como os incrédulos fazem. Quem está em Deus, o pecado é um acidente. Ele não ama o pecado, ele odeia. Ele não vive pecando deliberadamente, mas ele vive buscando uma vida santa. Só que às vezes, aqueles que estão com Deus acabam caindo no pecado, e por culpa nossa mesmo. Só que por ele ser de Deus, por nós sermos de Deus, nós sentimos dor, ódio pelo pecado que cometemos e por ter ofendido a Deus. Então, aqueles que são de Deus, o pecado não é algo normal em sua vida. Quando ele erra, ele se entristece, ele se arrepende. Então veja, irmãos, como Deus é maravilhoso. Por ele ser luz, então não tinha como nenhum homem chegar até ele, senão seria destruído. Pois a Bíblia é clara ao dizer que todos nós éramos prisioneiros do império das trevas, mas Deus nos reviveu, transformou o nosso coração e nos enviou Jesus Cristo para nos salvar e ser o nosso intercessor. Em Jesus Cristo somos justificados e por causa de Jesus somos perdoados por Deus. E mesmo a gente não sendo perfeito, pois ainda lutamos contra a carne todos os dias, Deus nos ama, pois Ele olha para nós e vê Jesus. O sangue de Jesus nos cobre. E quando erramos, nos arrependemos e confessamos o nosso pecado a Deus, sabendo que em Jesus seremos perdoados e purificados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Lembre-se, Deus é luz. A luz revela a verdade e mostra as coisas como realmente são. Por isso que aqueles que estão em Deus confessam seus pecados a Ele, pois vivemos na luz e conseguimos ver quem somos de verdade e como necessitamos de Deus, como necessitamos de Cristo Jesus. Quem é verdadeiramente de Deus nunca falará que não tem pecado, não vive por aí arrotando santidade, mas dirá como Paulo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqueles que se acham santo demais, puro, que não peca, ele é mentiroso e não está com a verdade. Então, irmãos, o nosso Deus é luz. E se estamos em Deus, devemos andar na luz, pois não há comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como ter um relacionamento com Deus e viver nas trevas. Aqueles que têm um relacionamento com Deus, eles andam na luz, vivem uma vida santa, procuram agradar a Deus em tudo. E se acidentalmente cairmos em pecado, temos um advogado poderoso a quem podemos confessar as nossas falhas e por meio dele receber o perdão do Pai. Como a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Aqueles que dizem ser de Deus, eles têm que andar na luz, porque Deus é luz e não tem como ter comunhão das trevas com a luz. Então, se você diz ser de Deus, não saia por aí falando, arrotando santidade. Mostre através da sua vida, não só com palavras, mas com a sua vida, com seu modo de viver. E se acidentalmente cairmos em pecado, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo,
Através dele, podemos ter o perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, em Jesus Cristo somos perdoados por Deus. Lembre-se, aqueles que têm comunhão com Deus amam o seu irmão. Não vive por aí plantando contendas, brigas, intrigas, mas ele ama. Então, se eu e você somos de Deus, andemos na luz, porque Deus é luz. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.